Olá meus amigos do Auto Perguntas, eu lhes apresento Mazda CX-3 2016, um SUV compacto, ou seja, um crossover. O que crossover quer dizer? Quer dizer que esse carro é um cruzamento, ele simplesmente empresta a plataforma de um sedã da Mazda. E também aqui no Canadá, esse veículo recebeu o título de Utilitário Esportivo do Ano. Vocês querem saber por quê? Auto Perguntas, começa agora. Detalhes do exterior da Mazda CX-3 2016. A gente já nota que é um veículo com vocação um pouco SUV mesmo. É um veículo pequeno, um pouco compacto, mas tem um chassi monobloco porque ele empresta os componentes do chassi de um sedã. Deem só uma olhada no look que esse veículo tem, gostei muito. Tem um toque agressivo, um toque atual. Gostei bastante das linhas, que aliás a Mazda descreve esse design como Kodo, K-O-D-O. O que isso quer dizer? Isso aí simplesmente é a alma do movimento. A gente nota só pelas linhas que vão desde o começo do capô, que vão indo pela lateral, e a gente vê até que tem uma divisão de linhas aqui, que mesmo quando a gente olha o veículo, a gente nota que tem um certo movimento, uma certa fluidez na carroceria. Vamos começar pela parte da frente. Tem um look bem legal, uns olhos meio de predador. Não sou eu que estou inventando isso não, foram próprias palavras da Mazda. A grade dianteira em cromo, que está super bem integrado com a parte dianteira do veículo, com capô, com para-choque. O detalhe de cromo que continua dentro do farol e esse belo olhar em LED, que tem um belíssimo efeito. Aliás, os faróis e os faróis de milha são em LED, direcionáveis, autonivelantes e com controle automático de farol alto. Tudo isso só de um farol, hein? A gente vê a saia de baixo que dá uma certa esportividade. E o carro tem realmente belas linhas, é muito bem esculpido. E o detalhe que caracteriza realmente uma SUV, que são essa proteção de plástico que vai nos paralamas, que vem até a parte de baixo e acompanha todo o longo do veículo. Detalhe também para essa soleirinha de cromo, que ficou bem legal. Os retrovisores pintados na cor da carroceria com pisca aquecidos e a gente tem a luzinha do detector de ângulo morto. O teto solar, que é um teto solar simples, mas o carro é pequeno, já tem um belo teto solar. A anteninha de tubarão, que é para o sistema de rádio via satélite. Gostei bastante, dê uma olhada nas linhas aqui, como tem essa linha de cima, essa linha que parte de baixo, que dá realmente esse ar de movimento que a Mazda fala. Pequeno detalhe também, esse pilar, ele está com piano black, vamos dizer assim, um preto, que dá a impressão que o teto é meio que flutuante. Dá um belíssimo efeito, um belo design também. As pequenas rodas de 18 polegadas, pequeno, estou sendo um pouco sarcástico, mas tem um belíssimo look, gostei bastante do design. Esse cinza um pouco chumbo, com os detalhes de metal maquinado. São rodas aro 18, com belos pneus Toyo. E vai super bem com a cor branca desse veículo. O spoiler traseiro, que é integrado na tampa do porta-mala com brake light, limpador do vidro traseiro, o belo logo Mazda, o emblema do veículo CX-3. Esse veículo é um tração integral com tecnologia Skyactiv, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho.
A abertura do tampa do porta-malas se faz aqui por baixo. Aqui tem uma câmerazinha de ré. Eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Saídas duplas de escapamento com refletores no para-choque. Um belo pequeno carro urbano e com um olhar bem interessante. Detalhes do interior agora da Mazda CX-3 2016. Começando pela porta, a gente vê logo o acabamento com um detalhe um pouco vermelho, vinho. Tem um tecido muito bom aqui, mas aqui a gente tem um plástico um pouquinho mais duro que eu fiquei um pouquinho decepcionado, mas nada muito grave. Detalhes de fibra de carbono na porta, aço escovado, ou seja, quando a gente olha, dá um bom look. Sistema de som bolso, vou falar com mais detalhes daqui a pouco. E o interior que tem um espaço um pouco restrito. Vamos entrar, vou explicar melhor. Vamos começar dando uma leve ligada no veículo. A gente já vê o sistema de som, que é um sistema de som Bose de 7 alto-falantes com subwoofer, que tem todos os controles no volante. O detalhe da parte central do painel, que a gente tem bancos aquecidos, o controle do ar-condicionado, que é manual, não é digital, mas funciona bem. A entrada do CD, que é muito perto da alavanca de câmbio, que vai dificultar a entrada dos CDs, mas também nada muito absurdo. Duas portas USB, entrada, esse aqui é a parte a entrada do cartão do GPS, uma porta 12 volts, a alavanca de câmbio que a gente tem, a parte Sport aqui, que só vai acender no painel, e daqui a pouco eu entro mais em detalhes da parte mecânica, mas isso aqui ativa o sistema Sport do câmbio. O câmbio, que é um câmbio automático com possibilidade de ser manual, e esse veículo também tem as orelhinhas aqui de troca de marcha. Vou aproveitar para mostrar a câmera de ré, que é uma câmera de ré com uma boa definição, mas não tem controle de trajetória. Mas do mesmo jeito tem um bom tamanho de tela, tem uma boa definição. Aliás, esse aqui tem esse sistema de som, tem um sistema de GPS, tem Bluetooth, tem uma boa qualidade sonora, mas para mim falta um pouquinho de definição no som. Por ser um som Bose, eu esperava um pouco mais. Também nada muito grave, mas eu esperava um pouquinho melhor. E o controle do sistema de som, que a gente consegue mexer na roleta aqui para fazer a navegação, botão home, botão do GPS, o sistema de som, o volume, que é aqui embaixo, que também é bem perto da mão. Ou seja, tudo funciona super bem, super fácil. O volante, que também tem um detalhe bem interessante de fibra de carbono, alumínio, uma boa pegada, é pequenininho do jeito que eu gosto. Eu achei que talvez eles poderiam pôr um pouquinho o volante um pouco reto aqui embaixo, que não pela esportividade, mas para ajudar a gente a entrar no veículo. Volante que é também telescópico e com regulagem de profundidade. O console central, que parece muito com o Mazda 3, tem uma boa iluminação, bem completo. Todas as informações estão diretamente nele. E detalhe que eu vou ligar o veículo, a gente já vê o display, que tem uma projeção quase no para-brisa, que mostra a velocidade, a trajetória do veículo, que tem controle também de saída de via, e o cruise control, que assim que a gente liga, ele vai aparecer aqui e no display da frente. No geral, um bom acabamento. O motor de 2 litros, que eu vou falar daqui a pouquinho em detalhes, mas no geral um bom acabamento.
esse é um pequeno problema desse veículo, que tem um espaço restrito. Eu estou numa posição para dirigir, a gente vê que o espaço das pernas já está restrito. Esse veículo, por ser tração integral, tem um túnel no meio, ou seja, restringe ainda mais o espaço interior, mas o veículo é realmente assim, ele é um pouquinho menor. A gente já nota que é um carro até que prático por ter o tampão que a gente pode liberar, os bancos que a gente pode rebater, que dá uma entrada reta com o fundo do porta-malas. Esse pequeno tampão, vamos dizer assim, que separa um segundo compartimento, um pouco, não muito profundo, mas um pouco prático, como pode demonstrar que tem a nossa pazinha de neve aqui. Vocês não sabem o que é, mas a gente conhece muito bem aqui no Canadá. E o step completo, que fica logo embaixo da segunda proteção aqui. E a gente nota que o subwoofer fica no step. Esse aqui é o subwoofer do sistema Bose. Pessoal, tour interior da Mazda CX-3. Sensações atrás do volante da Mazda CX-3. Vou começar falando que é uma SUV, ou seja, tem uma boa altura do solo, a suspensão é um pouco firme e a gente sente as irregularidades do asfalto. O maior culpado seria os pneus, que são perfil baixo, e também a barra de torção que está no eixo traseiro. Aliás, se vocês quiserem saber o que é uma barra de torção, dêem uma olhada no nosso vídeo, no nosso canal no YouTube, do Auto Perguntas. O problema do eixo de torção é que quando a gente entra numa curva, o carro tem a tendência a perder um pouco a traseira, mas nada muito grave, só quando a gente realmente leva o carro no limite. O carro tem uma sensação muito boa, ele é bem ágil, a transmissão funciona muito bem, ela responde super bem, é só a gente pisar um pouquinho na aceleradora, já está trocando de marcha, bem agradável de dirigir, de comandar. A gente tem o modo Sport também, que deixa ela ainda um pouco mais viva, que é bem interessante. O volante, eu gostei muito da direção elétrica, é extremamente precisa. O carro, pelo tamanho dele, ele reage muito rápido e ele é como se fosse um gato caçando sua presa. É bem interessante. E um toque ainda de um pouco mais de esportividade são as aletas de troca de marcha atrás do volante, que também deixa a brincadeira um pouco mais divertida. O motor está justo na potência, mas pelo consumo e pelo tamanho do veículo, ele está realmente bom. Não posso falar melhor mais que isso, mas está adaptado para o veículo, mas poderia ter um motor um pouco melhor, um pouco mais de força. A tração integral funciona também extremamente bem. A Mazda trabalhou muito bem no sistema que divide bem a tração dianteira traseira, mesmo nos testes que a gente fez, ela reagiu até que num tempo bom e
É impressionante para um veículo desse gabarito, a gente não acha uma tração integral com esse desempenho. Freia disco nas 4 rodas, o carro freia super bem e não é tão pesado. Vou falar um pouco de tecnologia e segurança. Esse veículo tem um pacote de tecnologia. O que isso quer dizer? Que ele tem o iActive Sense Safety. Ele tem 3 coisas principais. Os faróis, que são adaptativos, que assim que a gente entra numa curva ele vai virar até 15 graus para iluminar dentro da curva. E esses faróis que são em LED têm uma vista muito boa. Smart City Brake, que com sensores infravermelhos que tem aqui na parte de cima, ele vai detectar que tem um carro se aproximando muito rápido e já vai deixar as pastilhas próximas do disco para ajudar numa frenagem de urgência. E o detector de ângulo morto, que funciona super bem no veículo também. Mesmo sendo um veículo compacto, é bem interessante ter e pode evitar algumas fechadas acidentais. Bom, pessoal, é isso aí. O modelo básico começa com um GX a $22 mil mais ou menos, o GS vai para 24 mil com um pouco mais de equipamentos, o motor e transmissão são sempre os mesmos e muda um pouco a roda, e o GT, que é esse modelo aqui, que é o top de linha, começa a partir de $30.500 e equipado do jeito que esse aqui está, com o pacote de tecnologia, pode ir até $33 mil. Pontos positivos e negativos desse veículo. Pontos negativos. A suspensão é um pouco firme, provavelmente o culpado são os pneus que têm perfil baixo e são um pouquinho mais rígidos para dar uma boa sensação no volante, e qualquer coisinha, qualquer imperfeição no solo a gente sente um pouco no volante. A visibilidade traseira é um pouco restrita por causa do vidro traseiro e do desenho do veículo, mas também não é nada muito grave pelo tamanho do veículo, o veículo é um pouco compacto. Esse veículo não é vendido com câmbio manual, que também seria legal ter mesmo numa versão top que nem essa, ter um câmbio manual, ele só tem um câmbio automático. Pontos positivos desse veículo, eu posso nomear vários. É um veículo bem legal de dirigir, gostei muito da dinâmica dele, a direção é extremamente precisa, muito legal de estar atrás do volante, mesmo quando a gente encara uma curva um pouco mais forte,
é bem legal. A transmissão responde super bem, mesmo sendo automática. É só a gente pisar no acelerador e já troca a marcha, é bem interessante. O design, que eu achei um carro bem interessante, bem bonito. E a garantia ilimitada da Mazda aqui no Canadá, ela dá 3 anos sem limite de quilometragem. Ou seja, se você chegar perto de 3 anos com 200 mil quilômetros, o carro vai estar completamente garantido ainda, que adiciona bastante valor nesse veículo. Apesar de ser uma SUV compacta, pequena, e dê uma olhada no tamanho dela, dê uma olhada no meu tamanho, eu acho que eu pegaria um outro veículo, mas é um excelente veículo, gostei bastante de dirigir ele, sim. Estava com o passageiro do lado e tudo escorreu muito bem, um bom espaço na cabine. Bom, pessoal, é isso aí. O que vocês acharam desse veículo? Gostaram? Tem alguma coisa a dizer? Escreva aqui embaixo, comente o nosso vídeo. É para isso que serve autoperguntas. Até a próxima e fiquem com Deus. Na potência, pelo tamanho e pelo peso desse veículo. O consumo... Eita, se bola. La cama tombée. Correto.